cronômetro, primo. Já começou a live? Lembra de, ó, fazer as coisas no tempo. Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live com Jorge Kuhn, tão esperada. Vamos chegando, vamos entrando. Live à tarde, primeira vez que rolou uma live à tarde. Bem-vinda, Jéssica. Oi, gente. Então, vamos começar porque cada minuto aqui é precioso, né? Depois a gente fica correndo no fim da live para conseguir falar tudo. Então, sejam bem-vindas. Essa é mais uma live da nossa campanha Parir Feliz Especial de Natal. Então, como vocês já devem ter visto, esse mês a gente está fazendo uma campanha aí para prevenir a cesariana de Natal. Com muita informação, com relato de mulheres que já pariram, com vídeos, com perguntinhas no box, né? E aí a gente teve alguns convidados muito especiais. E hoje a gente vai trazer aqui, ai que legal, o Jorge Kuhn, que é referência na humanização do parto aqui no Brasil. Ele é ginecologista obstetra, atende na Casa Moara, que é o perfil que a gente vai fazer a live. Atende partos hospitalares, é professor da Unifesp. Então, a nossa live ela tem a duração de 1 hora. Quem quiser fazer pergunta para o Jorge, eu até já anotei algumas aqui também, que eu recebi, podem ficar à vontade, tá bom? Vamos aqui. Quem está fazendo todo esse processo aí de Instagram é a Giovana. Obrigada, Giovana. Oi, Jorge! Tá, tudo bem? Olá, bem-vindo! Obrigado, é um prazer estar aqui. Jorge, a sua primeira live? Não, acho que, não sei se no Instagram é a primeira, mas eu já fiz algumas, sei lá, na revista Crescer, sempre eu queria fazer propaganda, né? Mas já fiz algumas festas Aham. de comunicação com usuárias. Legal, que bacana. Então, uma honra ter você aqui. Bom, não sei se você lembra, né? Eu até, quando eu te mandei o convite pelo e-mail, mandei uma fotinha com a minha filha, que Sim, a gente foi para o sim. Ciaparto juntas. E aí eu lembro que a gente se viu e você brincou com ela, pegou ela no colo e tal. E eu queria abrir essa live dizendo assim que você é tão importante, né, para o movimento de humanização do parto, justamente, né, pela tua prática, mas pelo teu carisma também, né, de ser humanizado na vida, né, de tratar bem todo mundo, de ser acolhedor, de ser acessível, isso é muito bacana. Então, obrigada por ter aceitado e estar aqui com a gente. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Ok? Acho que tá dando uma falha aqui, mas ok. Jorge, eu estava lendo na internet algo que me chamou muita atenção, assim. Porque aqui, né, para quem está chegando pelo perfil do Jorge da Casa Moara, eu sou enfermeira obstetra, né? O Jorge é ginecologista obstetra. E aí eu vi que você teve uma história de nascimento, né? Com um pouco de trauma, vamos dizer assim. O teu nascimento? Sim, é, Como foi? Você pode contar um pouco pra gente? posso. Bom, lá se vão 65 anos, né? E naquela ocasião, eu nasci no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Eu nasci nas mãos de um residente, Uhum, um residente em ginecologia e obstetrícia. Minha mãe era auxiliar de enfermagem e ela trabalhava no Hospital das Clínicas. E ela conhecia esse residente. uhum, E minha mãe conta que ficou em trabalho de parto muitas horas, mais de 24 horas, o que para mim não é um grande problema, né? Não é nenhuma uhum, grande questão. Mas ela conta que ficou tentando me empurrar durante muitas e muitas horas e eu não nascia. E eu não nascia, uhum, eu não nascia.
E chegou um momento que ela chegou para esse médico obstetra e disse assim: doutor, eu não aguento mais, faça o que for possível para salvar o meu filho e me deixe morrer. É um instinto materno, né? A mãe realmente dá um braço, um coração, um rim, 2 rins para um filho, né? Tudo. E tudo por um filho. E aí o comentário dele, a resposta dele foi muito emblemática, né? Ele disse assim: fique tranquila, se alguém tiver que morrer aqui, não será você. Então você imagina o que foi o meu nascimento. Bom, aí depois de muitas horas de, eu não sei se nesse momento ele pensou em fazer alguma operação que havia muito no passado, que eu não tive oportunidade, graças a Deus, nunca de fazer, que é uma operação mutiladora no feto para fazer o bebê nascer por baixo, porque há 65 anos a cesariana era uma operação muito, muito, muito mais perigosa do que ela é hoje. E, Sim. portanto, era muito comum que, por exemplo, quando os companheiros dessas mulheres percebiam a dificuldade que estava havendo no parto, eles diziam para os seus obstetras: olha, faça tudo para salvar a minha esposa e tudo bem com meu filho. Ou seja, o filho não era tão importante na época como Escolher é um hoje. ou outro. Era uma escolha de Sofia. E lógico que se você tiver que escolher entre a mãe e o bebê, você escolhe a mãe, é óbvio, porque a mãe pode ter novos filhos. Bom, eu sei que ele acabou fazendo uma operação chamada forceps, né? É uma abreviação do período expulsivo, só que muito alto, né? Um forceps que hoje não se faz mais. E foi muito traumático para minha mãe. Minha mãe conta que quase morreu, teve que fazer algumas cirurgias depois por conta de lesões do períneo. Eu Olha só. mesmo foi um trauma, né? E tanto para minha mãe e acredito que para mim, só que eu não lembro, né? E, Ainda ainda bem que a gente esquece essas coisas, né? é, Minha mãe me contou isso durante muito tempo, que depois que ela saiu do hospital, ela me levava no carrinho e minha mãe chamava Clara, né? E aí as amigas vinham para ver como minha mãe estava e me olhava e a brincadeira que faziam, brincadeira não, que é muito sério, né? Mas que se dirigiam a mim e falaram: ô, Clarinha, você ganhou um nenê, que boni. Ficava, não completava a frase bonitinho, porque eu estava todo cheio de marca, eu tenho marca até hoje na minha cabeça. nossa. Então, assim, Nossa. eu sobrevivi, né? Minha mãe conta que eu pesei 4,5 kg, né? Eu era o primeiro filho. Mas, olha, teve um lance muito interessante que eu, depois de mais ou menos com 30 anos de vida, eu fui conversar com o obstetra que atendeu o meu parto, Uau. porque, porque ele fez um forceps em mim, chamado forceps de Killam. Tem 3 tipos de Uhum. forceps que ainda se usam hoje, né? Um deles é o de Killam. E ele tem o melhor livro que existe, ele virou professor, ele tem o melhor livro de forceps de Killam que existe, que é dele. E o nome dele é Aristóteles Mossa. Minha mãe sempre falava: Uhum. doutor Mossa, 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 com esse nome raríssimo, né? Aí eu fui juntando os pauzinhos, descobri que ele estava trabalhando no mesmo hospital que eu, que era lá na Maternidade Escola de Vila Nova com Cocheirinha, e eu fui lá conversar com ele. Aí cheguei para ele e falei: doutor Mossa, meu nome é Jorge, eu sou médico, ginecologista obstetra, eu gostaria de Ô, Jorge, é cumprimentá-lo. moça ou poça? Mossa, Moça de M-O-S-S-A. poça? Não Bossa, Mossa, com N. Ah, N de Maria. tá. Mossa. Gente. Poderia ser Bossa. Pois é. É, muito engraçado.
E aí eu fui cumprimentar e falei, eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecer por o senhor ter me dado a vida. Foi um parto muito difícil e o senhor salvou minha vida, salvou a vida da minha mãe. Eu gostaria de cumprimentar. Ele ficou todo emocionado, né? Oh, Nossa, Deus. né? Foi uma coisa. Então foi assim, foi traumático, mas acho que o trauma foi superado e eu acabei fazendo obstetrícia e modéstia à parte, sei fazer muito bem forceps. Que legal, que legal. Então, eu achei interessante porque a minha escolha pela obstetrícia, é claro que a gente vai ver isso depois, né? Tem essa questão de ressignificar o nascimento, né? Porque o meu Sim, nascimento também foi muito traumático. Também eu era gêmeas, e aí a minha mãe acabou perdendo uma das gêmeas na cesariana. E uhum, assim, é impressionante como naquela época as mulheres não tinham informação de nada, elas não sabiam quase nada do que acontecia com o sim, parto delas. Então elas exatamente. sabem flashes, né? As informações mais importantes e geralmente o que, como você disse, o que alguém disse para ela marcou muito. Acredito Sim, que quando ela narra a sua história, é a parte que o médico fala para ela é a parte mais que ela dá mais ênfase, né? E sempre é exatamente. algo trágico, né? Sim, Sempre é algo trágico. sempre, sempre. E a gente explica E muita aí, coisa pelas escolhas que a gente faz de profissão, de repente, né? De repente eu sim, quis resgatar o meu nascimento, ajudar as pessoas, né? Mas de uma maneira menos traumática possível, né? Porque esse tipo sim, de força que se fazia naquela época, hoje ele está totalmente abandonado porque ele é muito agressivo. Hoje, sim, com a evolução da operação cesariana, ela é mais segura nesses casos em que eu nasci, em que eu estava muito alto na bacia da minha mãe, né? Então, hoje não se faz mais esse tipo de fórceps. Mas ainda o fórceps, assim como a vacoextração, são dois instrumentos muito interessantes para auxiliar a mulher no período expulsivo, bem final do parto. sim. E geralmente, por conta que existe essa ideia, essa história de que antes era utilizado em todo mundo, né, aquele uso indiscriminado, atualmente eu vejo muitas mulheres com medo. E algumas Sim, até assim que precisam do forceps, né, em algum caso, elas ficam até um pouco receosas, sabe? Assim, um pouco é, tipo, um pouco triste ou frustrada. Acho que frustrada é a palavra. Porque usou forceps, mas muitas vezes, né, como você disse, ele pode salvar a vida, né? sim, ele é como uma operação cesariana, o fórceps e a Uhum. vacoextração, eles são procedimentos médicos para salvar vidas, né? Você tem uma ideia como caiu a incidência de fórceps? Quando eu me formei, era em torno de 25% das mulheres tinham fórceps. Quer dizer, um quarto dos nascimentos era por fórceps. Hoje, Isso. 3 a 5% caiu muito, né? Porque realmente as técnicas foram sendo evoluídas, as indicações ficaram mais restritas. Isso cria Sim, um certo problema, porque o médico, não fazendo tantos, ele acaba não tendo tanta habilidade, né? sim. Entretanto, eu, como docente, acredito que a gente tem que ensinar fórceps e vacoextração em modelos manequins de borracha, né, de material sintético, para treinar esses estudantes, esses residentes. Sim, muito legal. Hein, Jorge, e aí, você, né, ouviu essa história toda do seu nascimento, a vida toda, e como que foi, assim, qual que foi a chave da mudança, assim? Você teve uma formação, assim, na perspectiva do processo? Frequentei maternidade desde o quarto ano de medicina. Eu fazia plantões de 24 horas a cada 10 dias, quando eu estava no quarto, no quinto e no sexto ano de medicina. Depois, com a residência médica, continuava tendo esse Aham. ensinamento já como médico, né? Então, assim, não se falava em protagonismo feminino no parto. Na minha época, eu estou formado há 41 anos. Completei ontem 41 anos de formado, né? A minha formatura foi hoje é 18, 17, Hoje é então 17. ontem. Então é hoje, 41 anos de formado. Olha só, E uma live especial coincidiu, de 40.
Ah, É, então, é assim, parabéns. 44, obrigado, 41 anos e mais 3 anos de obstetrícia, quer dizer, essa questão do protagonismo, em que a mulher é dona do seu corpo, ela é ela que faz as escolhas durante o parto, etc. Isso surgiu de 25 anos para cá, não mais que isso, né? Então, na verdade, assim, eu acho que desde mais ou menos quando eu voltei da Alemanha, eu fiquei na Alemanha durante um ano e meio, entre 1990 e 1991. Então, acredito que 92, mais ou menos, é que eu comecei a me inteirar, principalmente daquele artigo que foi publicado no Lancet, em 1985, que fala sobre as tecnologias apropriadas para o parto normal. E quando a gente fala tecnologia, não tinha nada de cardiotocografia, de ultrassonografia, de nada disso. Sim, Tecnologia mesmo, ou clínica, né? E a sim. partir daí, depois naquele manual de 1996 da Organização Mundial de Saúde, que foi agora lançada a nova edição em 2018, fevereiro do ano passado, né? Que é práticas para uma experiência positiva do parto. Então, Uhum. 92, eu acho que foi o marco ali que começou, porque aí eu resgatei algumas fotos que algumas mulheres tiraram nos seus nascimentos, e aí eu via que eu já estava deixando o bebê ficar na barriga da mulher, muito embora na posição de, Sim. de quatro de litotomia, né, que é de ginecológica, e olhando, e assim, aí eu acho que o grande marco mesmo, para mim, foi quando entrei em contato com aquele site amigasdoparto.com.br. Ali eu conto isso no perfil da Casa Moara, né, no meu perfil. Foi ali que eu conheci aquelas 4 mulheres maravilhosas que fundaram o site, né, e que mais recentemente eu tenho contato só com uma delas, que é a Ana Cristina Duarte, né? Eu digo, sempre eu falo isso em público, falo para ela, eu digo que ela foi realmente uma das grandes responsáveis por essa divisão de águas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Aí eu vi que realmente, porque na academia, né, onde eu sou docente, na Escola de Medicina, eu não encontrava, era uma voz no deserto, era uma voz no deserto, eu não encontrava ninguém. Até ecoava, né? Oi? Até ecoava. Você falava assim, até ecoava. Exatamente. E aí eu comecei a ver esse site e outros também, em que comecei a perceber o que as mulheres queriam. Eu falava, nossa, mas isso eu também que eu quero, né? Até uma colega nossa aqui, a Márcia Koifman, disse, juntou a fome com a vontade de comer, né? Alguém tinha fome, o outro tinha Sim. vontade de comer, então vamos juntar as duas coisas, tal. E a partir daí a coisa não teve mais Ei, volta. Jorge, eu acho que a Ana Cris é responsável por mudar um monte de vidas, né? Um monte. Muita, Sim, muita, desde as mulheres milhares, que ela milhares. acompanha, até, né, por exemplo, quando eu fui fazer, eu assisti o Renascimento do Parto, e o Sim, trailer, né, na época, e aí eu fui fazer o curso de doula lá no Gama. E sim, aí eu vendo ela e a gente conversou tanto sobre parto domiciliar, então eu vim pra cá, eu moro em Cuiabá, né, Mato Grosso. sim. Então quando eu vim, por conta da experiência dela e dos cursos que ela fazia, o tanto que ela me estimulou também, a gente começou a atender parto em casa aqui. Então, assim, isso já tem 7 anos, né? Então não tinha nada na época. Na época também éramos uma voz no deserto, né? Então, nossa, ela imagina, né, tudo que ela fez, se a parto, enfim, né? É Ela é uma uma visionária. é, Minha guru. Jorge, e aí você falou que foi em 90, né? Para 90, Alemanha. 91. Isso. É, era, como que era o parto lá, assim, como que eram as mulheres? Eu quero saber das mulheres, assim, elas tinham uma consciência do parto, do corpo, Sim. e lá já tinha altas taxas de cesárea, como que era a humanização do parto lá? O que que você observou de diferente das mulheres que você atendia lá e das mulheres que você atendia aqui no Brasil? Na verdade, assim, elas tinham.
muito mais informação do que as nossas mulheres aqui no Brasil. Isso a gente percebeu. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, às vezes a gente percebia que aquela determinada mulher estava lidando com uma grande dificuldade por conta do processo do parto. Ou seja, ela estava sentindo uma dor que a gente percebia como muito alta, muito grande. E aí fazia-se o que a gente procura não fazer hoje, oferecer métodos de analgesia, mas elas não queriam. Elas não queriam porque elas pensavam nela e nos seus filhos, nas possíveis repercussões que uma analgesia de parto, na época, 1990, 1991, com doses muito maiores do que hoje, né? Muito maiores. Então, eu justamente fui estudar a influência da peridural sobre a frequência cardíaca fetal. Percebi que mais de 90% das vezes havia modificações de batimentos cardíacos, ou seja, o feto, o bebê lá dentro, ele sentia modificações. Cai a pressão, existe uma ação direta do medicamento no coração do bebê. Então, ela sabendo disso, era raro ter analgesia, né? E ela sabia disso. Ela sabia, elas tinham muita informação, tinham muitas informações. Na época, o serviço que eu frequentava, ele era um hospital universitário de altíssimo risco. A maioria das mulheres lá tinham muito alto risco. E a taxa de cesariana era de 12% na época, né? Um hospital ao lado, que havia apenas baixo risco, só tinha 7% de cesárea. Ou seja, tinha quase a metade, né, de taxa, era bem baixa. Então, eles faziam coisas para estimular o parto normal que eu considerava uma loucura. Eu achava, não, pelo amor de Deus, por que eles não fazem logo uma cesárea, né? E, na realidade, não. Não é que eles insistiam, porque a palavra insistência no parto normal ela é muito ruim, né? Mas eles favoreciam muito o parto normal porque eles sabiam que era melhor para a mulher e para o bebê. A visão que eles tinham na época é justamente a visão que nós, médicos, aqui no Brasil, temos, que é o contrário. Lá, quando acontecia uma complicação na cesárea, que é mais frequente do que uma complicação no parto normal, a ideia era, puxa, por que não tentou-se um pouco mais o parto normal? Entendi. Aqui é justamente o oposto. Quando existe uma complicação no parto normal, puxa vida, por que não fez a cesárea, né? Então, por isso que aqui no Brasil, essa questão da cesariana, um dos grandes fatores é essa cultura que coloca a cesariana como uma operação segura, limpa, planejada, sem grandes riscos, e que o parto normal, e se falar em humanizado, ele é mais arriscado, né? É essa noção que se tem. E é totalmente o contrário, né? Eu ainda aqui na Casa Moara, semana passada, recebi um casal pela primeira vez, e na minha ficha de cadastro sempre tem um dos itens, fomos indicados por 2 pontos e um tracinho. Tá. E a maioria vem internet, né? Pela internet, tá bom. Então, e aí falamos durante 1 hora e no finalzinho eu perguntei para o marido, que entrou mudo e quase saiu calado, se eu não perguntasse para ele: você tem alguma coisa a falar? Você quer? Eu falei, não, eu queria só que o senhor me dissesse se o parto humanizado é mais seguro que o parto normal. Quer dizer, não entendem, né? É uma dificuldade de transmitir isso, da cultura perceber o que é o parto humanizado. Né? Então, assim, lá, lógico que hoje mudou, né? Lá, a incidência de cesárea, eu perdi contato, infelizmente, com o serviço que eu ficava, né? Mas subiu muito a incidência de cesárea na Alemanha, está atingindo 30%, como é nos Estados Unidos, né? Subiu muito.
Mas, de qualquer forma, a gente percebe que aqui no Brasil ainda prevalece muito a cultura de que o parto normal é muito arriscado e que a cesárea é mais segura. Isso. E às vezes a gente, eu acho que você que já tem né, uma trajetória na humanização, às vezes pensa assim, ah, mas a gente já evoluiu tanto, né? A gente já evoluiu tantas coisas, né? Mas às vezes eu me deparo com, eu acho que está evoluindo. Aí recebe um casal, né, no consultório assim, ou alguma dúvida muito assim, muito inicial, muito primária. Sim, Então a sim, gente vê assim que em muitos lugares, muitos mesmos, tá inicial ainda esse processo de mudar a cultura, né, para um nascimento exatamente. mais fisiológico. E eu acho que isso é algo que eu acho que isso o parto é assim porque reflete o modo como a gente lida, né, Jorge, com o próprio corpo, com o conhecimento, né, com o nosso próprio conhecimento. Então o parto vai refletir isso, né? Eu sempre costumo falar para as mulheres assim, o tanto que é mais confortável eu ir no médico, ele pediu um tanto de exames para mim. Eu vou lá, colho o exame, chego, mostro para ele, muitas vezes ela nem abre esse exame. Chega, o médico abre e fala: Olha, tá tudo bem com você. Né? Aí Uhum. tudo bem, eu saio de lá, ok. Isso é muito confortável. Mas a partir de quando você chega, né, no consultório da pessoa que está te atendendo e ela vai e te explica: olha, HBsAg, tal exame, isso aqui serve para isso, né? Isso aqui vai implicar nisso. Então, assim, você se torna corresponsável por aquele processo, né? É. Com a equipe, você começa a entender o seu corpo. E isso é um pouco desconfortável às vezes, né? Muito. Porque Não, exige da gente estudar, ir atrás, se responsabilizar não é fácil também. não eu acho muito, isso é muito difícil. Acredito que esse casal que veio pela primeira vez não volte. É a minha expectativa, a minha não marcou o retorno, então acho que não volta, porque se assustaram muito quando a gente fala em protagonismo, porque protagonismo implica em corresponsabilidade, né? Então, se o médico propõe uma determinada intervenção, explica por que está sendo feita a intervenção e pede a anuência da mulher, quer dizer, a concordância, isso assusta às vezes, né? Porque ela fala, nossa, ela pode pensar, nossa, mas ele é que sabe, porque ele estudou para isso, como que eu vou, né? Então, eu sei que é difícil, e aí provavelmente eu espante muitas mulheres que vêm ainda muito cruas, como você falou, né? Com coisas muito, dúvidas muito iniciais, né? Sim, Mas o médico ele escolhe a clientela, digamos assim, né? Assim como a mulher escolhe o médico também escolhe a clientela. isso. Eu até vi no seu no site da Casa Moara falando assim que você nem tem cesárea pedido no teu consultório. Nunca mais tive, nunca mais. Olha, Aqui na Casa do Mar eu nunca tive, porque aqui nós estamos completando 10 anos agora em janeiro de 2020, né? olha só. Então, quando eu tinha outros consultórios, eu trabalhei com muitos convênios de saúde. E era muito frequente, quer dizer, eu não fiz nenhum levantamento, mas eu acredito que talvez 20 a 30% das mulheres que me procuravam porque eu estava no livrinho do plano de saúde. Elas não tinham, eu não tinha sido indicado por alguma amiga, parente, nada disso. E como não me conheciam, não sabiam do meu perfil em relação ao parto, porque antes de viajar para a Alemanha eu era chamado vaginalista, né? Que é um termo bastante pejorativo, né, pelos colegas que são cesarianistas, né? Então, e aí elas não me conheciam e aí perguntavam em relação ao parto e algumas não queriam parto normal. Então, tinha duas opções, né? Ou continuar o pré-natal comigo e elas tentarem entender pelo meu viés, né? Porque é um Sim. viés, né? Um viés. Pelo meu viés, que o melhor seria, pelo menos, a tentativa do parto normal, né? Entrar em trabalho de parto, porque o bebê vai estar provavelmente mais pronto, etc. Ou mudavam de médico.
não vinham mais, né? Então, ainda tinha pedido de cesariana quando a mulher não me conhecia. Agora não, agora não existe mais esse pedido. Existe sim o pedido, às vezes, durante o trabalho de parto, Sim, o que é uma situação totalmente diferente, né? Na gestação, uma mulher que pede cesárea, a gente tem tempo para conversar com ela para saber quais são os motivos que a fizeram escolher cesárea. Ainda mais se é o primeiro filho. Nunca passou sim, pelo processo, né? Só por causa da dor, quer dizer, ela nunca sentiu essa dor, é a dor que contam para ela ou que a mãe teve, etc. Agora, durante o trabalho de parto, pode acontecer, isso acontece até hoje, pedidos de cesárea. Quando isso acontece, na realidade, eu vejo como um pedido de socorro. Não é um pedido de cesárea, porque ela sim, está naquele momento de dor e, portanto, naquele momento de dor, ela não tem, a meu ver, né, na minha modesta opinião, ela não tem condições de optar ali por uma cesárea, né? Então, a minha sugestão sempre nessa hora é oferecer uma analgesia mesmo, farmacológica mesmo, né, com um anestesiologista, etc. E depois que ela passa aquele período de 30 minutos que ela dá uma cochilada, aí a gente retoma o assunto. E nunca aconteceu de ela querer manter o pedido da cesárea, ou seja, ela sim, estava apenas, né, Mayday, 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 socorro, eu quero uma ajuda, né? entendi, entendi. É como, eu acho que o Braulio fala muito isso, né? Eu acho, não sei se foi ele que falou, né? Elas não pedem cesárea, elas pedem socorro, elas pedem ajuda, né? Então, algum Exatamente. tipo de ajuda, né? Então, a gente sabe que a dor é algo muito particular, né? Algo... E é engraçado, às vezes a mesma mulher tem vários partos e a sensação da dor, a percepção da dor é muito diferente. Hoje mesmo, no meu plantão, eu atendi uma mulher assim, que ela já tinha um parto normal anterior, e a gente tem esse costume de achar, ela já pariu uma vez, ela vai tirar de letra, né? Ah, E nem aí sempre. nem sempre. Então, assim, agora outra situação, e a gente comentava isso lá, né, onde eu trabalho. Como muitos fatores influenciam nessa sensação da dor, né? Muitos. Com certeza. Isso. A questão, né? Às vezes na outra época ela tinha uma outra relação familiar, uma outra estrutura familiar, agora ela tem. Sim. Então, tudo interfere, né? Algo, a dor, como a dor é multifatorial mesmo, né? Na mesma Tem, mulher, em momentos pode falar. diferentes, né? Então, Sim, na sim, mesma mulher, porque não é a mesma mulher, né? Ela é mudou, né? É outra mulher. Eu verdade. tenho um exemplo bem emblemático, assim, de um casal que eu atendi 7 gestações, tá? Uau. 7 gestações e 5 partos, tá? Todos normais, tá? Mas todos muito diferentes um do outro, Olha né? só. Então, assim, na primeira gestação, ela precisou induzir o trabalho de parto, porque passou de 42 semanas. O parto durou 12 horas e ela teve um parto normal, só não foi natural porque teve a indução do parto. Mas totalmente natural, normal, sem complicações. Aí, no segundo filho, não precisou induzir. E o parto demorou o dobro, né? Ou seja, Nossa. o primeiro demorou 12, mas não conta, porque ela teve estímulo, né? Com as Sim. contrações da indução farmacológica. Mas no segundo Aham. durou 24. Muito bom. Aí Mas se ela for o teve. terceiro, vai durar 36. Aí, pois é, quando chegou no terceiro, ela falou que era anestesia. Eu falei, mas porra, você teve o primeiro sem anestesia, mesmo com misoprostol e com ocitocina. E você não pediu. O segundo, você teve normal, você não pediu. Por que você está pedindo nesse? Não, é porque se o primeiro durou 12, o segundo 24, esse vai durar 36 e eu não Aí quero ela passar por tudo isso. Né? Aí ela pediu anestesia, só que detestou porque não sentiu o bebê passar. Aí, olha nesse só. intervalo, ela teve 2 perdas gestacionais e tal, mas espontâneas, terminou tudo bem. Aí, na
sexta gestação, né? 3 partos, 2 abortos, sexta gestação, ela começou a argumentar com o anestesista como é que ela queria analgesia. Falou, olha, eu quero analgesia só até 8 centímetros, 9, mas depois eu quero sentir tudo. O anestesista olhava com os olhos desse tamanho, eu falei, essa mulher é louca, como é que ela quer um negócio desse? Pô, no fim, ele conseguiu fazer o que ela quis, ela ficou maravilhada com o parto dela. Aí, no último parto, no quinto, foi tão rápido que nem deu tempo quase de eu chegar. Eu cheguei e estava nascendo, não fez com nada. Né? Então, você vê, é a mesma mulher, mas não é a mesma mulher. Né? São circunstâncias Sim, diferentes. Então, sim, verdade. Eu tive três normais, né? E realmente é isso, a gente sente a sensação da dor, tudo é diferente, como a gente lida, como a gente tá. Eu lembro as minhas parteiras, elas falam assim, no primeiro, eu tava muito tensa, porque foi um prematuro, foi prematurinha minha primeira filha, e eu fiquei 6 dias de bolsa rota, né? Estourou, eu fiquei uhum, aguardando. E aí eu tive ela normal, mas assim, o parto demorou, foi tudo muito demorado, eu tava muito tensa. E aí eu uhum, sentia dor e ficava tão quieta, e eu costumo rezar muito nos meus partos, né? E aí eu rezava bem baixinho, assim, elas nem sabiam o que eu tava falando. No uhum. segundo, eu já falava alguma coisa, né? Eu falava, Jesus e tal. E no terceiro, a minha parteira, depois eu vi ela mandando no grupo nosso do WhatsApp, falou assim, gente, corre, porque a Laura está gritando Jesus. Então, assim, primeiro eu não falo nada, daí eu falo, Jesus! Se Então, são você não situações diferentes, né? você não Não tem jeito. genético. Jorge, mas eu queria destacar só uma coisa aqui que a gente estava falando sobre. Você falou das mulheres da Alemanha, e isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar aqui, que a gente está fazendo na verdade, o nosso Instagram ele serve muito para informar, né? Acredito que, eu acho que naquela época que começou a humanização aqui no Brasil, era no grupo, nos grupos de e-mail, né? Tinha o grupo Uhum, do uhum. Yahoo e tal, as Isso. listas e tal. Então, acaba que esse movimento de informação, de conhecimento, o movimento da humanização do parto, ele acontece nas redes, né? Nas redes sociais, pela internet e tal. E agora a bola da vez é o Instagram, que a gente está aqui, né? Então, assim, a gente utiliza muito essa ferramenta para aproximar as mulheres, para informar coisas básicas. Eu até faço muita coisa de massinha para as mulheres entenderem, né? Esses dias eu fiz até um post sobre o toque vaginal, com os dedos, né? E aí Uhum. eu pensei assim, nossa, a gente toca a mulher e fala assim, ah, tá 5 centímetros. Mas a gente sabe porque nós fazemos isso. Mas a mulher não tem isso no imaginário dela. 5 centímetros? Como que é? Com régua? Como que mede o Uhum. cinto e tal? Como que é aquilo dentro? Muita gente acha que é a mão que abre e dá 5 dedos lá dentro. Várias coisas assim. Eu falei, não. Eu vou fazer um vídeo porque eles vão ver que, né? E depois que, pelo menos o meu dedo que é bem pequenininho, depois eu abro assim, né? Para conseguir alcançar a maior parte, né, da cabecinha para avaliar bem o colo. E muita gente, nossa, é assim? Então, assim, coisas básicas, primárias, como a gente falou, mas que, assim, funciona muito, né? E aí, eu acho que essa é a chave, né, Jorge? A gente trazer informação para as mulheres, elas buscarem informação, né? Uhum. Ir atrás disso. Uhum. Não é? Tem perguntinhas aqui para você, deixa eu até ler. Ah, tá, que eu ia te perguntar, você falou da sua cesárea a pedido, e a sua taxa de cesárea? Como é, assim, geral, você sabe? Eu acho que de em torno de 10%, mais ou Olha menos. só, olha só que bacana. Jorge, aí a gente está fazendo uma campanha para evitar cesariana de Natal nesse mês. Inclusive, para quem está aí vendo, e tem até um e-book para baixar, está lá no nosso link da bio. Tem bastante informação, até para fazer perguntas para o GO. Assim. O que eu pergunto para o meu GO para saber se realmente ele vai me dar a oportunidade de parir, né? E aí, algumas mulheres mandaram algumas perguntas, eu vou ler algumas aqui, algumas eu vou olhar também aqui. Quem quiser, gente, pergunte por Jorge, porque está quase acabando o nosso tempo aqui também. Porque o Instagram é assim, Jorge, ele corta a gente do nada. Então eu vou me programar, tá? Para não te cortar, que fica muito feio. Não é uma educação minha, não, tá? Então eu vou organizar.
E aí perguntaram sobre, bom, você nasceu grande, né? E acredito que já acompanhou muitos bebês grandes, de 4 quilos, Sim, enfim. sim. E muitas mulheres me mandaram essa dúvida sobre bebê grande, né? Bebê gig, né? Que a gente, depois que nasce, avalia e vê. Enfim, como que é essa conduta, assim? Até quando a questão da ultrassom, quando a Uhum. ultrassom vê um bebê grande, qual que é o limite para induzir ou para uma cesariana? Essa é a pergunta das mulheres. Você pode responder para nós? A mulher normal, ela tem capacidade para fazer um parto de um bebê de até 5 quilos. Tá? Calcular se um bebê tem 5 quilos é algo muito difícil, porque bebês grandes, a ultrassonografia erra muito, porque muitas vezes as medidas ficam difíceis de serem feitas em bebês grandes. Tá? Uhum. A exceção é quando a mulher é diabética. Quando a mulher, a gestante, é diabética, aí o limite é 4,5 kg. Por quê? Porque um bebê de mãe diabética não é que ele tenha a cabeça grande. A questão são os ombros. É um bebê ombrudo. Então, muitas vezes, nasce a cabeça e há uma enorme dificuldade do desprendimento dos ombros, dando uma distócia, uma dificuldade dos ombros. Por isso que a academia, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, coloca esses limites. Se o peso estimado for de até 5 quilos numa gestante normal, ou 4,5 kg numa gestante diabética, é possível esperar o parto vaginal. Agora, Olha, volto a dizer, o ultrassom erra muito no peso, né? Porque o único parâmetro padrão ouro que tem para peso é depois que nascer a balança. Se tiver bem calibrada, ela que vai dizer com não é? certeza qual é o peso do bebê. A gente costuma até falar assim que ultrassom não é balança, né? Não é Não, balança, não ultrassom tem não é como. a balança, não é o padrão ouro, né? E dizer, Jorge, dizer perguntaram. para a mulher, só mais uma última Mas, coisa, dizer para a sim, mulher que o seu bebê é grande é uma tremenda falta de sensibilidade, né? Porque ela vai, na hora do trabalho de parto, ela vai ter muito medo desse bebê não passar, entalar, né? Então, jamais eu digo que é um bebê grande. A gente só tem certeza se ele vai passar quando ele passou, né? sim, Né? Então, sim, não se deve colocar esse tipo de medo nas mulheres. Né? sim, sim. E aí também perguntaram sobre epísio. Qual que é a sua Uhum. taxa de epísio? Em quais É zero, casos que você faz? Oi? é zero, É zero, Jorge. Uau, é zero. que bacana. Faz alguns anos que eu não faço mais episiotomia, porque já existem evidências científicas mostrando que é lógico que o ideal é que essa mulher prepare o seu períneo durante a gestação, quer seja com as massagens de períneo a partir de 32 a 34 semanas, ou o uso do Epinol, né, aquele dispositivo de silicone que ela vai insuflando na vagina, e que ela termine com o períneo íntegro, é óbvio. Né? Entretanto, quando acontece uma laceração, dificilmente é uma laceração grave, que a gente chama de terceiro grau ou de quarto grau. A maioria das lacerações não precisam ser suturadas, e algumas que precisam ser suturadas, elas geralmente são no meio, né, entre a entrada da vagina em direção ao ânus. Sim, É uma técnica muito mais fácil de cicatrização, a mulher sente muito menos dor com aqueles pontos do que quando a gente faz uma episiotomia. Então, assim, na minha, volto a dizer, né, nunca mais fiz episiotomia faz vários anos. Mas talvez uma das únicas indicações da episiotomia seria justamente naquela distócia de ombros que eu comentei, ou seja, os ombros não saem. Nós temos algumas manobras para tirar esses ombros por via externa. Se a gente não conseguir, aí talvez tenhamos que fazer uma episiotomia para introduzir a mão e tirar o bracinho do bebê, e para isso, às vezes, talvez seja necessária episiotomia.
Mas mesmo Mais assim, por tentar questão de fazer espaço, né, Jorge? por questão de Mais de espaço. questão de espaço para você fazer a manobra, não porque você vai cortar o bebê e vai sair, né? Exatamente. Não, não. Só para fazer manobra para extração. Mas Sim, existem manobras antes, né? Mudar a posição da mãe para 4 apoios, fazer uma pressão do pubis no ombro do bebê para tentar deslocar. Então, tem algumas técnicas antes das manobras, digamos, internas. entendi, entendi. Aqui também, o meu é 0%. Nunca fiz. Parabéns. Fiz num vídeo esses dias que eu postei, eu fiz um boneco. É, Que bom. a minha professora na época disse: Olha, para você fumar, você tem que fazer uma epise. Disse para ela: Então me diga qual que é a indicação que eu faço. E ela ficou meio sem saber e acabou que não deu certo. A gente Eu costuma acho, eu, falar. É, oi? pode dizer. Os alunos eles têm que treinar suturas, mas para isso nós temos métodos para fazer manequins, para fazer as suturas, né? Então, sei lá, vai no açougue, compra uma língua de boi, né? E aí treina a sutura, né? Ou então tem manequins próprios para isso, para treinar a fazer sutura. Isso precisa, porque senão, como que ele vai, no caso de uma necessidade de sutura, como que ele vai fazer, né? Mas não fazer na mulher para servir de instrumento de ensino, né? Cobaia, Sim, para dizer. sim, a gente até costuma fazer essa comparação. É que nem um tecido, né? Quando vai costurar alguma coisa, você tem um tecido. Quando você rasga ele no sentido do tecido mesmo, você pega ele no sentido da linha mesmo, ele rasga uniforme, né? Ele Isso, vai pelo formato ali, né? Pela isso. linha dele. Quando você corta, é totalmente diferente. Então, é mais ou menos a mesma comparação com o perinho, né? Quando tem uma laceração, ela é espontânea, ela vem de acordo com a anatomia, de acordo com o que é a mucosa, o músculo. E quando a gente corta, já é totalmente. Não é fisiológico, né? É um trauma provocado, né? E mais uma coisa, você deu o exemplo do tecido, vamos imaginar uma seda molhada, né? Que é o períneo da mulher, está molhado, né? É. Quando você faz um pique, na hora que distende, corta mais, né? Quer dizer, você Sim, fez um cortezinho e se você distende aquilo, ele rompe mais. Agora, tenta pegar um tecido como a seda molhada e tenta rasgar, como é mais difícil, né? É tudo uma sim. questão É, de é que os assim, de estudos falam, né? biologia. Sim, os estudos falam mesmo que fazer PIS aumenta a chance da laceração de terceiro e quarto grau, né? Sim, exatamente, principalmente a mediana, né? A mediana. Sim, Mas o que assusta realmente, principalmente os médicos, é que ainda prevalece aquela opinião inadequada de que é preferível fazer uma episiotomia, que é um corte linear, que depois vai ser fácil suturar, do que ter uma possibilidade de uma laceração não linear em forma de estrela, né? Ou seja, várias pontas, em que ele fica completamente perdido para fazer a sutura. Eu sei que às uhum, vezes isso acontece, pode acontecer, mas ele precisa aprender a fazer, né? E não pode, não sim, deve fazer episiotomia apenas para evitar essa chance remota de ter uma laceração estelar, né? sim. Jorge, eu vou fazer uma última pergunta. Eu quero ver se eu acho Tá, aqui quem tá. fez para a gente ter aquele momento para eu não te expulsar da minha casa. Eu não, né? O Instagram. Uhum. Alguém perguntou aqui, tá lá em cima. Ah, tá, a Mônica, achei. Ela pergunta sobre duas cesarianas anteriores. Sim. Ela está perguntando se induz o parto com quem tem duas cesáreas anteriores. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque muitas mulheres, eu acho que o que você recebe no consultório, que a gente vê no Instagram, e eu recebo também nos meus atendimentos, é mulheres que têm pelo menos uma cicatriz de cesárea, porque nós Uhum. estamos num país cesarista, né? Então, muitas que já tiveram um filho, 50% vão ter a probabilidade de ter pelo menos uma cicatriz de cesárea, né? Então, quais são assim as suas taxas de sucesso com duas cesáreas?
Essa questão, respondendo a pergunta dela da indução também, como é? Olha, habitualmente a gente não deve induzir com métodos medicamentosos. Ou seja, a prostaglandina, que é um medicamento colocado na vagina para amadurecer o colo e, numa segunda etapa, promover contrações uterinas, ele está totalmente proscrito, ele está abandonado em mulheres que tenham uma ou mais cicatrizes cesáreas. Mas é Uhum. possível, através do descolamento da bolsa das águas, né, com o dedo, né, introduzindo no colo dilatado. É possível introduzir uma sonda de Foley, que é uma sonda que faz para drenar urina na bexiga, você coloca no colo. É possível fazer, em alguns casos excepcionais, até ocitocina, mas, em princípio, o ideal dos ideais é que uma mulher que tem uma, duas ou três cesarianas, ela espere o trabalho de parto, espere o quanto precisar. Né? Lógico que depois de 41 semanas, começa a aumentar os riscos para o bebê, então a gente começa a ter uma vigilância mais adequada. Mas esperar até 42 semanas ou mais, eventualmente, para fazer uma tentativa. E assim, eu não me lembro de ter que repetir uma terceira cesárea ou uma quarta cesárea. Eu acho que as que vieram para mim com duas ou três cesáreas, eu tive um caso de quatro cesáreas, que acabou nascendo por via vaginal. Mas, evidentemente, é preciso ter uma vigilância muito maior, Sim, mas é sim. possível. E prevenir a primeira cesárea, né? Esse é o fundamental. Eu digo para os meus Esse é o alunos, problema. olha, tenham toda a paciência do mundo na primeira gestação. Se você ficar lá do lado dela, se tiver uma equipe multidisciplinar, uma doula, uma obstetriz, o pediatra, está todo mundo ali com ela, uma assistência um para um, né? Coisa difícil de encontrar no serviço público, principalmente, né? Mas é possível, né? Evite, na medida da segurança, a primeira. Porque depois que tem uma primeira, aí a via mais fácil para o médico é realmente repetir a cesárea. Né? Eu E brinco você com, falou, brinco com as mulheres, só me perdoe, eu brinco com as mulheres e falo assim, ó, o ideal seria você começar do terceiro. Né? Se você começasse do terceiro, seria uma maravilha. Mas como não dá, né, tem que ter o primeiro, tem que ter o segundo, né? para chegar no terceiro tem que passar primeiro, então não vai Não ter tem jeito. jeito. É como eu digo, né, eu adoraria, se eu só tivesse netos, se eu pudesse pular a responsabilidade de ser pai de três filhos e ir para os três netos que eu tenho, que é uma maravilha. Pois é, mas não tem jeito. E eu acho que você falou assim dos GOs, né, das equipes terem mais paciência com a mulher na primeira gestação, no primeiro parto, e as mulheres também. Eu vejo que Sim, elas ficam claro. muito ansiosas, muito medo. Então, assim, tenham mais paciência com vocês mesmas, né? Estudem mais, fiquem mais tranquilas. A gente teve uma live com a psicóloga Caraceli semana passada. De, é, é, de, é, não fique cultuando esse monstro dentro do armário, do medo, né? Uhum. Insistindo em histórias trágicas de parto, vá atrás de informação, vai Lógico. estudar, vai procurar um profissional adequado, né? E tenha mais paciência mesmo, a gente fica muito ansiosa. E acreditem em seus corpos. Seus Isso, corpos são perfeitos, não é? isso. Isso, Jorge. Obrigada, viu? Bom, nosso tempo. Eu que agradeço. Muito Um beijo obrigada. para você. Foi uma delícia, viu? Um beijo em todo mundo aí da Casa Moara, na sua Jesus família, te na tua esposa, né? Que também é GO, nos teus Obrigado. netinhos. Obrigada pela Obrigado. disponibilidade, viu? Grande beijo. Tchau. Beijo. E Tchau, à tchau. disposição, tá bom? Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.